Olá, você que está conosco, olá, muito boa tarde. Outubro, mês maravilhoso, mês de Exame Nacional do Ensino Médio. Daqui a pouquinho o Enem, ali, na verdade, ali o Exame Nacional. E hoje em redação, o tema de 2014. Chegou o tema de 2014 em nossa penúltima aula, não é? Penúltima aula, o tema de 2014. Depois viremos com o sistema prisional, os rolezinhos e daí a revisão de véspera. Momentos especiais, você que está conosco agora, em 14 horas, um minutinho, horário de Brasília, neste ao vivo do Pré-ENEM e FPR Eureka. Um grande abraço a você que está conosco também com as emissoras de TV, sinal aberto para todo o Brasil, para o estado do Paraná, especialmente com a RTVE, com a TV Educativa, 16 horas todos os dias. Boa tarde a você e também boa madrugada pela reprise às 2 da manhã. E você que está conosco pela TV Assembleia. Que privilégio estar na TV Assembleia nas noites de quintas, sextas, sábados e domingos, sempre a partir das 19, domingo das 19 até as 23h40, para Enem e FPR Eureka no ar. Um privilégio imenso deste trabalho com as vertentes que se colocaram para nós nos meios de comunicação, mas especialmente aqui com o Instituto Federal Paraná e todo o trabalho realizado por essa brilhante equipe que conviveu conosco. E lá vamos andando daqui a pouquinho o nosso horizonte com as 350 aulas e assim dizendo assim, haja aula, haja esforço, haja trabalho, tardes de gravação, gravação não, ao vivo na verdade, nada gravado aqui, ao vivo. Quantos momentos especiais para você estudante, para que você moça, faça uma grande prova nos dias 24 e 25. 24, Ciências Humanas, Ciência da Natureza, 25, Linguagens, Matemática e Redação. Certo, Paula? Tudo bem? Não tem desculpa para não estudar, né, Não tem. Todos esses horários. E ainda tem o nosso canal no YouTube. Também disponível. Qual é o canalzinho mesmo? O MOOC. Você digita EAD e FPR, você já vai conseguir achar as nossas aulas online. Tá lá, olha só. MOOC e FPR.moc.ifpr.edu.br. Assina e assista. Aliás, quantos minutos para se inscrever? 3 minutos, mesmo que você seja bem tranquilo, tá? 5 minutos e muito para você se inscrever. É bem fácil. Bem tranquilo, né? Então, falando nisso, vamos trabalhar? Hoje não tem ninguém aqui, né? Deixa eu sentar aqui. Né? Estou sozinha. A cadeira está vazia hoje. Hoje não tem ninguém aqui. Por quê? Vamos dar aula sentado hoje. Tá. Porque hoje os nossos meninos estão em atividade. Um abraço especial para o professor Elton, que neste dia está estreando no Instituto Federal Paraná como professor efetivo, concursado, concurso público. Abraço, Elton. Siga nessa caminhada na sua carreira que começa especialmente hoje. O professor Elton deveria estar por aqui hoje necessariamente, mas ele está agora tendo que mudar de horário. Ele não poderá mais lecionar às quintas, porque ele está dando as suas aulas como professor efetivo concursado do IFPR. Abraço especial ao Elton nessa caminhada, toda a família dele que vê a realização de um sonho, um ideal. Um servidor público efetivo, um professor concursado. Essa é a parte gostosa da caminhada também. Abraço ao Elton. É bom, né? E ele nos abandonou. Mas nos abandonou. Por isso, né, aqui eu vou colocar aqui. Marlos está presente. Paula está presente. Eu vou colocar aqui. Professor Elton, tá? Professor Elton. Daí nós vamos colocar aqui assim, olha. Um ponto de interrogação. Então, Quem é? O professor Elton fugiu. Mas voltará em plena atividade. Semana que vem, Eltolino já volta na quarta-feira, né? O menino já volta na quarta-feira para dar a sua aula normalmente, seguindo o barco conosco. Então, vamos de redação? Vamos de redação. Venha conosco. Paulinha, clica no botãozinho da felicidade aí para nós. Aí, beleza. Que aqui nós temos aqui dicas de redação. Dicas de redação. Você viu que eu inverti as canetas aqui, né? O vermelho no verde, tipo português dos bons, né? Confira a seguir 3 tipos de conclusão mais adequados para encerrar a sua redação. Essa conclusão no Enem, ela tem um nome diferente. Como é que ela se chama? Ela se chama proposta de intervenção, Paula. Então não é um fechamento qualquer, não é um encerramento que você diz assim, acabou.
Não, negativo. É a proposta de intervenção que nós vamos chamar como PIS ou como PAS. Proposta de ação social, proposta de intervenção social. Tranquilo? Beleza, 100%. Obrigado, meu amigão. Vamos de clique de novo? Isso. Então, temos um tipo de encerramento que é uma dedução. Veja só. Então, a conclusão é uma decorrência, na verdade, por dedução, é uma decorrência de todo o raciocínio desenvolvido. Logo, além de você dar continuidade, então você oferece ao corretor uma continuidade textual, ela precisa apresentar a bendita proposta de intervenção. Continuidade com o quê, Paula? Intervenção, porque é exatamente isso que vai acontecer com a proposta do Exame Nacional do Ensino Médio. Belezinha, mais um clique, amiga, por favor. Então, começamos com dedução. Pode ser que você também trabalhe como uma espécie de síntese. Uma vez que você encadeou todo o assunto, ao encadear o assunto, você faz um fechamento, relembrando alguns detalhes. E esse fechamento também precisa... Vamos apagar, vamos escrever direito, Paula. Escreva direito, Paula, não é possível. Está certo que você é da área de exatas. Não é porque você é da área de exatas, você não vai escrever direito, né? Então, olha aqui, o fechamento. Fechamento com... intervenção também. Aí, o fechamento com intervenção. É isso que nos interessa. Então, duas possibilidades. Por dedução e por intervenção, síntese. Ambas, né? Agora vem a terceira, vem a terceira, vem a terceira. Cliquezinho para nós. Intervenção está aí. É a própria... é a técnica obrigatória da redação do Enem. Ela vale, Paula, 200 pontos. Né? Você lembra quando você fez a sua proposta de intervenção? Lembra qual era o seu tema de Enem? Sim? Não, mas eu lembro a minha nota. Mas você não lembra o tema do Enem? Barbaridade. Foi na aula passada, o professor deu. Eu fiz o Enem em 2012. 2012, então você fez da imigração. Isso, exatamente. Isso. Eu fiz da imigração. A imigração para o Brasil. Beleza, e você lembra só? Quer dizer que é contar para todo o território nacional? Qual foi a sua nota? Foi 740 e alguma coisa. Eu fiquei feliz, pelo menos. Sem dúvida, sem dúvida. É uma nota Sou da área de exatas teoricamente eu sei escrever. Não, é uma nota... As notas acima de 700, nesta redação que veremos, nessa proposta que veremos agora, essas notas somaram, pasme você, menos de 2% do total. Então, veja, você tem um universo de mais de 100% de candidatos, 2% significa que você está bem sim. Agora, é claro que o número é triste. Com certeza, né? A gente não devia ficar feliz com 700. Não, de jeito nenhum. Mas diante do contexto, agora é claro, para o curso de exatas e para a tua área, essa nota é uma nota muito boa. Então, é óbvio que alguém vai dizer assim, não, mas eu sou da área de humanidades, ou das aplicadas, não? Das ciências exatas aplicadas, aí você vai colocar direito em algumas situações assim, para direito 740 pontos não dá. Não vai te possibilitar uma vaga, você vai precisar de pelo menos mais 100 a 150 em direito, para daí sim, com 840 já dá, aí já dá para brincar direitinho, com 900 mais ainda. Então são as correlações que existem para nós, tá bem? Por favor, Paulinha, por favor, manda ver. Então vamos ao tema de 2014. Tema do ano passado, enfim, chegamos ao tema do ano passado. E você diz assim, tá, mas vamos trabalhar o tema do ano passado. Agora, na aula da semana que vem, nós trabalharemos com os rolezinhos, que constituíram a segunda aplicação. Ou seja, a aplicação do sistema prisional, dos indivíduos privados de liberdade e daqueles que perderam a primeira aplicação. E em nossa aula de véspera, muito provavelmente na sexta, dia 23, você terá a terceira aplicação, que é a redação sobre a questão hídrica. Então, qual é a minha sugestão? Na sexta, 23, você já não vai fazer uma redação. Eu fico meio temeroso em você se aplicar numa redação em plena sexta-feira à noite ou no sábado, sabendo que sábado você já tem prova pesada. Então, o melhor é simplesmente ler e entender. Agora, hoje, esse horizonte de hoje, esta redação aqui, da publicidade infantil, você tem que fazer. Tá? Aceite o nosso convite, aceite o nosso apelo, aceite o nosso pedido. Precisamos fazer esta redação. Não é uma questão de opção,
é uma necessidade e você será o seu corretor e vai se obrigar a ter uma nota que lhe seja boa, que gire em torno de 700 a 800 pontos. Você vai se obrigar a isso. Por quê? Porque os índices são baixíssimos. Então, vamos ao tema. Só volta, querida, por favor. Isso. Publicidade infantil. O que pegou aqui, Paula, nesse tema? Bom, primeiro é pensar na publicidade com um recorte infantil. Então, muita gente errou porque acabou fazendo a publicidade em sentido amplo. E não é a publicidade que as crianças fazem, mas é a publicidade para as crianças. Quanta gente errou nisso? Teve o hábito e quis colocar na proposta, e colocou na proposta, uma ênfase de a criança na publicidade, como nós veremos a imagem já em seguida. Não é isso. Não é a criança servindo como modelo para a publicidade, mas é a publicidade dirigida para a criança, tentando e influenciando a vida da criança. Então, várias imagens que nós veremos daqui a pouquinho, na atualização da proposta, elucidam isso para você. Mostram, então, a massificação das propagandas para as crianças. E eu dizia antes de começar a aula aqui, olha que tema oportuno, ele cai às vésperas do Dia das Crianças. Bem às vésperas, quando os canais infantis, quem tem TV por assinatura sabe disso, há um bombardeio de ofertas, de brinquedos, disso ou daquilo, de produtos, e aí você vê aquela cena famigerada. Eu não lembro de pessoas na infância que faziam isso. Eu não me recordo de pessoas na infância que, quando não recebiam a Barbie, ficavam no chão gritando, esperneando e berrando até que a Barbie fosse entregue. Eu não posso dizer que certas pessoas agem assim, eu não posso dizer. Não é verdade? Claro que não. Nada? Nenhuma Barbizinha? Não, minha mãe Não. só me olhava com uma cara feia assim, ó, se é não, é não. Se é sim, é sim, né? Daí a gente fica feliz. Mas o não tem essa de se jogar no chão e fazer escândalo. Mas você já presenciou alguma cena assim, Paulo? já. Tá, né? Supermercado, restaurante. E ela é deprimente, né? Eu quero porque eu quero, porque eu quero. E aí, é claro, o outro lado, muitas vezes, é um lado da agressividade do pai e da mãe. E aí você ouve os safanões, os beliscões, aí a criança grita. Outro dia eu presenciei isso, a menininha, uma ameaça de ser humano. Talvez, aquilo é uma ameaça de ser humano. 3 aninhos, né? E ela está, porque estava mexendo no produto, a mãe disse, vem. Aí o serzinho permaneceu ali. Venha. Na terceira, a mãe pegou o serzinho e dizer, ai mãe, doeu. Claro, mas ali não houve maldade da criança, ela só estava tão absorta, tão entretida com o produto. Por quê? Porque as cores chamam a atenção, as embalagens chamam a atenção. E aí a criança ficou assim, alheia ao processo. E a mãe chamou uma, a mãe chamou 2, na terceira, carregou o pequeno ser pelo braço e daí reclamou. Ai, doeu? É tudo muito colorido agora. Sim, e sim. músicas, gestos, movimentos, os brinquedos. E as influências, né? Então aqui uma confissão. Eu dizia lá nos anos rebeldes da minha vida, nos protestos do final dos anos 80, eu abominava o imperialismo norte-americano, sobretudo com Barbie, com Nike e outras coisas, abominava e diria assim, jamais vou comprar uma Barbie, se um dia tiver uma filha, jamais vou comprar uma Barbie para minha filha. Pois é, na verdade, Drummond, o mundo é grande e pequeno. Lá estava às vésperas de um Natal, caçando uma Barbie mosqueteira e sem exagero, mais de uma dúzia de lojas para achar aquela. Por quê? Porque na verdade, havia o quê? 4 tipos de criatura. E uma eu não havia conseguido, que essa não tinha mais, e era roxa, e eu precisava dessa roxa. Então, lá vai o sujeito, aquele que fala demais, língua de trapo, que dizia no passado, nunca mais comprarei, frequentando loja, chegava na loja, tem a Barbie, tem a Barbie roxa, porque aí, se não tivesse, desculpa, eu quero roxa, não, mas eu quero roxa. Então, vai, procura, claro que eu achei a Barbie roxa, mas que peregrinação, fecha parênteses. Né? Às vezes, né? Muito bem. Então, a publicidade infantil para a criança, onde? No Brasil.
Então, duas situações que parecem pequenas, mas que o aluno não enxerga na hora da prova, porque você, nosso aluno, enxergue a temática da redação, por favor. Leia o tema da redação, mas olhe carinhosamente o tema e perceba, há duas situações claras aqui. A publicidade infantil em questão no Brasil, em questão, ou seja, em debate, em discussão. E é isso que nos interessa em debate, em discussão no Brasil. E o aluno não leu e não se apoderou desse tema. Consequentemente, a redação dele não ficará boa, a nota vai lá embaixo e os índices são horríveis. 6 milhões e 100 mil brasileiros fizeram esta prova. 6 milhões e 100 mil. Eu estou arredondando, é um pouco mais. 6 milhões é um pouquinho mais, tá? Não chega a 6 milhões e 200, mas é pouco mais de 6 milhões e 100. Desses, 5 milhões e 900 entregaram a redação. Veja, 5 milhões e 900 entregaram a redação. Por quê? Porque 200 mil, Paula, mais de 200 mil, simplesmente olharam o tempo, não sei. Mas não faço ideia, que é isso? Mais de 200 mil candidatos não entregaram esse texto. É um número assustador, é um índice assustador. E agora vamos para o que é pior. 529 mil zeraram, sim, mais de 529 mil, não chega a 530, estamos arredondando, pouco mais de 529 mil, pasme você, outros, quase 3 milhões não conseguiram nota até 500 pontos. E outros 1,5 milhão ficaram entre 500 e 600, ou seja, 70% dos candidatos que fizeram esta redação, não conseguiram obter mais do que 600 pontos, 70%. Se esse número não preocupa, 7 de cada 10 não se saíram bem, é porque alguma coisa está errada, certo? E pior, a média do candidato brasileiro é 470. 470, Paulo, você que gosta da área, 470 é uma boa nota? Não. Por quê? Não, porque a média na escola pública é 6, né? Não é nem a metade. Não é nem a metade, nem 500. Exato. 400, nem a metade conseguiu. É então, bem baixo. Na verdade, se o Enem fosse um momento para uma etapa, para reprovação, teria reprovado todos os alunos abaixo de 500 pontos. E se fosse essa média 6, como algumas escolas têm essa média 6, teria reprovado, então, 70% dos alunos. Isso é catastrófico. É triste. E pensar que estão terminando o ensino médio, né, com uma nota assim, em redação. É preocupante. Vai ingressar na universidade, quando ingressar, com dificuldades. Tá? Pois é. Vamos adiante. Então, aí nós temos aqui as imagens, né? Veja só. Este aqui é o professor Elton quando ele possuía cabelo. E o que hoje eu vou dar o tempo todo, eu vou pegar no pé e beijar. Esse é o professor Elton quando ele possuía cabelo e quando ele estava menos avantajado, tá? Então, olha só. E aí você tem aqui a propaganda, fazendo uma analogia com o quê? Com uma empresa bem conhecida que resolveu fazer um charme e dar pedacinhos de maçã no seu lanche, né? Já não dá mais isso, mas houve a época. Então aqui o garoto está tentando estranhar, porque ele carrega aqui um hambúrguer. Mas a empresa concorrente ainda está dando É? maçãzinhas. E ela vem mesmo? descascada em um pacotinho, em pedacinhos. Oh, que beleza! Ele não sabe o que fazer com isso. Aliás, ele acha que isso deve ser um alienígena, porque pelo bico do guri, Pois é. ele acha que isso é um alienígena. E esse bebê que todo mundo vai dizer, ah, que fofinho, tá? Esse fofinho aqui é o Gru, antes dele ser malvado favorito, tá? Então esse é o Gru. Ele está cheio de anúncios, cheio de propagandas. Eu gosto dessa aqui, olha, tá na mãozinha do serzinho, legal, né? Sorrisinho dele, vindo aqui na testinha do bichinho e por aí adiante, né? E é claro que qualquer relação é mera coincidência, certo, Paulo? Pode seguir, amiga, por favor. Aí, a redação. Bom, aquela velha história, né, Paulo? Você já cansou de ouvir isso aqui, vai ouvir mais uma vez, problema é teu. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defender seu ponto de vista. Logo, essa interrupção é água.
Logo, nós temos aqui as 5 competências. Quais são as 5 competências? Vamos nós. A competência 1, onde é que está aqui? Tarará. Formal, escrita, modalidade, olha só, modalidade formal, escrita da língua portuguesa. Paula, esta é a competência 1. Não esqueça, por favor, competência 1. Quanto ela vale? 200 pontos. Já sabemos disso. Marlon já encheu. Não, é para encher mesmo. Muito bem. A 2 é o quê? Adequação à proposta. Qual é a proposta? Um texto precisa ser o quê? Dissertativo, argumentativo. E ele tem que trazer informações sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Beleza. Esta é a competência 2. Se é a competência 2, ela valerá também os nossos famosos 200 pontos. Beleza. Daí eu vou para a competência 3. Está aqui. Selecione, organize e relacione. Selecione, organize e relacione o quê? Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Logo, Paula, você tem que eleger uma tese. É a tese, sim. Por quê? Porque é a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Tudo isso para dizer o que para você? Tudo isso para dizer que estamos na competência 3, que é a seleção e organização de argumentos, que também vale 200 pontos. Belezinha? Tudo isso para nós chegarmos onde? Na competência 4, de forma o quê? De forma o quê? Coerente e coesa. É a competência 4. Parece tão pequenininha, mas vale 200 pontos também. E por fim, voltamos à competência 5, que é o quê? Olha lá, para a defesa onde está faltando a competência 5. Clica para nós, Paula, por favor. Voltou? Volte lá, querida, volte lá. Então nós temos o quê? Cadê Sumiu. Tiraram daqui, certo? Apresentando o quê? Apresentando proposta de intervenção social, tá? Apresentando proposta. Claro que estará lá na sua. E, consequentemente, vale o quê? 200 pontinhos também. É o segredo do nosso sucesso. Manda ver, amiga. Manda ver. Isso. Então, agora você já sabe o que fazer. A receita do bolo é essa. Agora nós vamos para uma leitura dos textos de apoio. Posso usar os textos de apoio? Não pode copiá-los. Você pode se apropriar das ideias contidas nos textos de apoio. Mas qualquer cópia, veja bem, simplesmente é desconsiderada. Todo pedacinho que ali se colocar é retirado, não vale. Então você precisa ter sempre o original, buscar sempre o original da tua palavra. Vejamos, a aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, deu início. Então eu posso usar esse nome? Claro que sim, seria de bom tom que você usasse o nome CONANDA. Deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tenha a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Artigos colecionáveis, Paula. Então nada daquele lanche feliz, tá? Que tem artigos colecionáveis, nada disso. Pois vendo aqui, então, todas as propagandas são abusivas, Justamente. Então, esse é o CONANDA. Pode seguir, minha amiga, por favor. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será. Aí é que está. O problema é que a lei traz uma normatização, mas a regulamentação, a aplicação dela é lenta. E por ser lenta, amorosa, essa história toda, aí nós temos o que temos. Então, qual é o problema aqui? Volta para o texto. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defendem que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de
de autorregulamentação, o CONAR já seria uma forma de controlar e evitar os abusos. E quando o CONAR não controla? E quando o CONAR não consegue fiscalizar tudo por causa da demanda? E quando o CONAR não atinge o seu objetivo? Daí o que vai acontecer? Daí o que acontece? Não tem o que fazer. E daí o abuso impera. E esse abuso é o que nós temos em muitas lidas. Esse é o problema. Então, sempre se joga para a autorregulamentação. É como se dissesse assim, vamos ser autodidatas? Vamos. Então não vamos estudar mais. Não vamos mais para a escola, cumprir os horários, nós não vamos assistir nenhuma aula assim à distância, eu vou estudar por conta. Eu vou pegar os livros quando eu quiser, eu vou fazer o meu horário. Dá para ser feliz assim, Paula? Dá. Quem? Eu consigo, pelo menos. Existem 200 milhões de habitantes nesse país. 200 milhões de seres iguais, é isso? Não. Não. Não, com certeza não. Além de você. Não, é muito difícil você se controlar, não, agora eu tenho que sentar e estudar determinado assunto. Precisa de muita concentração e dedicação. Acho que a palavra é dedicação. E agora eu vou derrubar o teu argumento. Premissa falsa, silogismo, vai cair no silogismo. Você certamente só estudaria as disciplinas às quais você tem certa predileção. Derrubei. Exatamente. Derrubei a premissa, isso. Então, é esse o ponto. Como ser autodidata? Eu entendi. Pessoas disciplinadas conseguem o autodidatismo, mas é muito difícil. E é muito raro. É que eu tenho... Lá na faculdade, os professores eles nem cobram presença porque eles também não iam às aulas, porque às vezes é melhor você estudar sozinho do que ficar lá na sala boiando, né? Então, pelo menos no curso de exatas a gente desenvolve muito de estudar sozinho mesmo, pegar o livro e se virar. Precisa, mas precisa ter um norte. Agora, com certeza. Agora, se tratando de um concurso, se você vai fazer o quê? Vai se balizar de que forma? Uma redação, por exemplo, você tem parâmetros. Alguém precisa corrigir, né? E que não seja só você. Eu sou meu corretor. Então não seja só isso. Então o autodidatismo é perigoso. E aí mas dissemos isso tudo por quê? Porque essa autorregulamentação, ela é fachada. Na prática as coisas não funcionam. É como se esperasse o bom senso, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Que é difícil. O bom senso para A, nem sempre é para B, nem sempre é para C. Depende. Manda ver. Aí está, então isso veio. Claro que está colorido aqui, por quê? Porque Super Denise, a nossa tutora máxima das linguagens, conseguiu trabalhar. E que lindo, mas na prova não vem assim. Na prova não vem essa beleza. Que beleza, não vem desse jeito. Mas aí tá, publicidade de alimentos para crianças no mundo. Então você tem aqui os sinaizinhos. E esse aqui é proibido, Paulo, tá? Esse aqui é proibido, significa que é proibido. É proibido onde, então? É proibido no Canadá, certo? Proibidinho no Canadá, é proibidinho na Noruega, é proibidinho na Coreia do Sul, não cabe na Suécia, não cabe na Dinamarca, não cabe na Bélgica, não cabe na Itália, não cabe no Reino Unido, não cabe na Irlanda. Uau! Aí você tem a autorregulamentação. Vamos para vermelho aqui. Olha a autorregulamentação. Não há leis nacionais, então há acordos. Onde existe autorregulamentação? Nos Estados Unidos. E no Brasil também. Então, no Brasil e nos Estados Unidos todo mundo é igual. Não é, você sabe que não é. Nos Estados Unidos, se a coisa não dá certo, o processo vem no ato. A sociedade que mais gosta de processar no planeta. Eu diria que na Via Láctea é a sociedade norte-americana. Então, por quê? Porque a advocacia funciona de vento em popa. Não é o que acontece no Brasil. Então, é um belíssimo mapa sobre esse aspecto. Segue, minha amiga, segue. Muito bem. Texto 2. Então, texto 1, ali colocar, texto 2. Precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesmo e com o mundo. Isso aqui é o autodidatismo. Esse é o bom senso. Essa é a consciência de cada um. Até aí, beleza. Não é dizer que isso é possível. Mas olha, a realidade para se chegar para que esse sonho se transforme em realidade é outra, completamente diferente. Manda, minha amiga, manda. Isso, vamos atualizar a proposta com várias imagens. Esses textos são textos preciosos. Hoje as crianças, e sobretudo agora, pensar mais uma vez no dia das children's, das crianças, certo? No dia das crianças. Aí nós temos o quê?
Hoje as crianças sofrem um bombardeio publicitário diariamente. Então, olha, 10 motivos para não expor criança à publicidade. Viola seus direitos, é imoral e antiético, leva a obesidade e sobrepeso, não é sustentável, né? Erotiza precocemente, distorce valores e deseduca, estressa a família, estimula a violência, aproveita-se da ausência dos adultos, não é fiscalizada por um órgão público. Então, olha aí, projeto de lei número 5.921 de 2001. A maioria das crianças não consegue compreender o caráter persuasivo da publicidade. Daí a necessidade de se publicizar de maneira responsável. Por isso há várias leis nesse contexto. Pode seguir, por gentileza? Aí, Paulinha, veja só, consumo infantil. O que influencia as crianças na hora de comprar? Propaganda na TV. O que dissemos agora. Neste final de semana, que antecede o Dia da Criança, barbaridade. Que chuva de comerciais invadindo as TVs para que a criança compre isso, porque a boneca tem aquilo ali, porque o bumerangue tem isso. Então, uma festa invasiva na cabecinha da criança, exatamente. Aí você tem personagens famosos, embalagens, marcas conhecidas e principalmente também usado por amigos. Então, são os motivos que influenciam nos seus percentuais. Aqui, 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 aqui e necessariamente aqui. Influência por produto, então temos brinquedos, roupas, alimentos, certo? Influenciam fortemente a participação na decisão da compra dos pais. Quem influencia? A criançada. Por quê? Porque elas acabam dominando a situação. Manda ver, Paulinha, manda ver. Segue para nós. Olha aí. Consumismo infantil. A maioria dos produtos consumidos por uma família são escolhidos pelas crianças. 83% são influenciados pela publicidade. 72% por produtos associados a personagens famosos, 42% por influência, 42% por influência dos amigos, 38% por produtos que oferecem brindes e jogos e 35% por embalagens coloridas e atrativas. E tudo isso tem fonte. Então você pode se apropriar dessas informações e mencionar a fonte, ou seja, a origem disso. Por quê? Porque é o que lhe dará bagagem e sustentação. Vamos agora para as imagens das chargezinhas. Aqui é a Mafalda, lindíssima essa, olha só. Ela brigando com a TV, tá? E só para você ver como era a TV e como a Mafalda é antiga. Você está vendo aqui uma Mafaldinha dos anos 80, certo, Paula? Você nem pensava em nascer. E ela já estava ali, né? Use, compre, só imperativo. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Maravilha. Olha a reflexão perfeita dela. E o que nós somos? Nós somos massa de manobra. Nós somos sempre algo a ser comprado, um produto à venda. Essa é a reflexão da Mafalda, isso nos anos 80. Imagine na sequência, né? Aí o garotinho, é claro, né? Buá, lei da palmada, quer um tablet, ele está dizendo, compre logo ou vão pensar que a senhora bateu nele, quando ela só está sem condições. Pode seguir, por favor? E aí você tem esse texto, pode ampliar, por gentileza, Paulinha, para terminar. Mais. Isso, parou aqui. Então, esse fechamento do texto. A criança é a alma do negócio. Ou seja, é por intermédio da criança que você consegue atingir os corações dos pais, que muitas vezes se colocam em xeque, porque se eu disser não para o meu filho, é uma representação de que eu fracassei. Meus pais diziam não para mim, eu não gostava. Agora, com meu filho, eu vou dizer sempre sim. Erro. O aprendizado está no sim e no não. Mais no não do que no sim. Por quê? Porque a vida nos é também dura nesse contexto. A vida nos vandaliza sob vários aspectos. Você é vandalizado todos os dias, todo o tempo. Então, não que você tem que vandalizar as crianças, longe disso. Não é esse contexto. Mas o não explicado, o não pontuado, o não orientado, tem um valor perfeito. Publicidade infantil, volta, Paulinha, volta ao tema para terminar nossa aula. Deixa o chocolate ali, é ótima essa. Mas deixa ali para nós, volta. O teminha, está aí. Para você fazer, hein? Sem medo de ser feliz. Tema, publicidade infantil em questão no Brasil. Obrigatoriamente você fará esse texto. Grande abraço, vejo você na semana que vem, na quinta-feira. Daqui a pouquinho você, na sequência, terá um sósia, um cara vestido de azul,
um Smurf, e ele dará aula de literatura. Não perca!